Bom, gente, olha eu aqui de novo, voltando na segunda parte dessa transmissão importante, falando sobre no mundo dos homens, não é? Na primeira parte nós vimos lá o voto, ou melhor, o juramento que os médicos e os dentistas, odontologia, fazem o juramento de Hipócrates, o pai da medicina, não é? Ali, fazendo referência também ao deus Asclépio, né? Da mitologia grega, o deus da cura, etc. E nesse juramento tem muita coisa bonita, palavras de caridade, palavras de respeito, palavras de dignidade do cliente, dignidade do paciente, da vida humana, das doenças, das dores e até mesmo questões sociais. Mas será que isso tudo é levado ao pé da letra? Será que o médico já formado e o dentista formado leva isso ao pé da letra? Ora, infelizmente não. E claro que aqui eu não posso generalizar todos os médicos e todos os dentistas, nem todos os pastores e padres, mas a sua grande maioria apenas estudaram, adquiriram um conhecimento para, dentro desse conhecimento, ficarem ricos. A visão única é grana, status, poder, patrimônio e dinheiro. A história lá do juramento de Hipócrates, caridade, dignidade, doença, dor, humanidade, eu juro, é conversa para boi dormir. Isso eu estou falando de médicos, dentistas, e de médicos cirurgiões, endocrinologista, cardiologista, né? Enfim, geriatra, psiquiatra, psicólogo, médicos, profissões laborais, né, do mundo. Eles têm essa referência de juramento, de amor à humanidade, de amor ao paciente e ao doente. Agora, a questão de padre e pastor, aí já é bandalheira mesmo, aí já é safadeza, aí já é sem vergonhice. É estudar teologia durante 6, o básico, né? E faz mais 4 aí, o bacharel, enfim, para se tornar doutor e mestre da religião, para usar as escrituras e também para pisar, e também para solapar, também para, como eu quero usar uma palavra aqui, desvalorizar, banalizar as escrituras sagradas. Banalizar. Esses são os religiosos. Agora, falando sobre médicos, plano de saúde, e falando sobre dentistas, plano odontológico, eles têm a inspiração deles em Hipócrates, pai da medicina, o deus da mitologia grega, Asclépio, não é? Enfim, eles fazem um juramento, como você viu na primeira transmissão. Olha, quem é essa? Deixa eu ver o nome. Antes do cristianismo. Seja bem-vindo. Eles fazem esse juramento aí. Ok? O que nos chama a atenção é que me parece, por isso que eu escolhi o título No Mundo dos Homens, e agora nós vamos falar sobre quanto vale o tempo para você, no mundo dos homens, até que ponto, não é? Nós aqui hoje brasileiros, conhecidos como um dos povos mais crentes e fervorosos do mundo, o maior país católico do mundo. O maior país, talvez protestante ou evangélico, hoje em dia está em ascensão, virou modismo o evangélico no mundo. O maior país crente, religioso, não é? Como que você pode tentar encontrar, achar alguma partícula de Deus dentro do homem brasileiro?
do empresário, do político, do médico, do juiz, do advogado, do patrão, do supervisor, do coordenador, do prefeito, do governador, do deputado, do vereador, do juiz, do ministro, do senador, do presidente. Todo mundo vai à igreja, todo mundo tem Bíblia, vai à igreja para quê? Toma hóstia para quê? Come o pãozinho amassadinho, toma o vinhozinho no copinho, representando o sangue de Jesus para quê? Batiza-se, muda de religião, de doutrina, batiza o filho, frequenta. Para quê? Essa é a pergunta. Estamos no mundo dos homens. E o mundo dos homens não é bom. O mundo dos homens não é maravilhoso. O mundo dos homens é um mundo egoísta, é um mundo perverso, é um mundo avarento, é um mundo que pensa só na grana em si mesmo, no carro, na casa, na fazenda, nos bens materiais e o resto que se dane. É um mundo ambicioso. É um mundo oposto ao qual o Jesus que você acredita, Yeshua, e também, como eu disse desde o começo das Escrituras, no livro de Devarim, no Devarim, capítulo 24 e versículo 14. Diz assim lá em hebraico: Lo ta'arok sakir ani ve'eveyon be'achikach o migerecha asher be'aretzecha bishearecha. Ou seja, não oprimirás o jornaleiro, não oprimirás o assalariado, não oprimirás o empregado, não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. Já está escrito nas Escrituras, não é? Isso é uma das coisas que ninguém leva a sério, que ninguém faz questão de falar, de divulgar. Das maiores punições de Deus nas Escrituras, desde Malaquias 3, que não é para o povo cristão, não é para você evangélico que frequenta a igreja, não é para você americano, brasileiro, não é para você francês, russo, polonês, japonês, chinês, não é para nenhum povo, nenhuma comunidade, etnia do mundo. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 é um texto cuja validade foi para aquele tempo, antes de Yeshua ou Jesus vir ao mundo, uma palavra de punição, uma chamada de orelha para os sumos sacerdotes, para os levitas, para os escribas, para os anciãos, para os juízes, que desviavam a caridade, desviavam o amor, desviavam os dízimos em alimentos para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para as pessoas que necessitavam. E ali eles roubavam, estavam roubando do povo, estavam tirando também do trabalhador, estavam onerando o trabalhador. Não tem nada a ver com o dinheiro que você dá na igreja hoje. Isso é uma mentira, é uma falácia. Isso é uma estratégia que, como eu já ensinei, os fariseus e os sacerdotes, de tanto que passaram em cativos nas mãos dos suméricos, dos egípcios, dos babilônicos, nas mãos dos gregos, nas mãos dos romanos, aprenderam com as religiões e com outros governos a manipulação da política e da religião, usar as entidades e exigir dinheiro para, junto com o governo, construir pirâmide, construir muros, construir ruas, construir fortalezas, construir isso e aquilo. E a religião e a política viverem como deuses, viverem em cima, né, da miséria, do sacrifício e do sangue das pessoas. Então, voltando nessa segunda parte agora, tratando sobre tudo isso,
Onde está Deus dentro do coração do povo brasileiro? Aonde está Deus dentro dos médicos, dentro dos dentistas, dentro dos planos de saúde, dentro do coração dos empresários brasileiros? Aonde está Deus dentro da prefeitura, do governo, das câmaras dos vereadores, dos deputados, do Congresso, do Senado, do presidente, dos assessores? Aonde está Deus dentro do coração dos juízes, dos advogados, da OAB? Aonde está Deus dentro do Tribunal Regional do Trabalho, dos auditores do trabalho, dos juízes do trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho? Aonde está Deus dentro do coração dos ministros do Supremo Tribunal do Trabalho? E eu já quero começar falando com você uma coisa sobre o tempo. Quanto vale o tempo para você? Estamos na segunda parte, primeira parte já foi transmitida aqui no Facebook. Quanto vale o tempo para você? O tempo é dinheiro, é ou não é? Dizem que o tempo é dinheiro. Nesse mundo, o tempo é dinheiro, sim. Tempo é dinheiro. Você ouviu esse adágio, esse ditado popular, desde quando você nasceu, não é mesmo? Mas se o tempo é dinheiro, o que é a vida? Eu pergunto, gente brasileira, povo brasileiro. O tempo da vida, da minha vida e da sua vida também. O tempo e o seu valor no mundo do trabalhador. O tempo tem o seu valor quando, desde os milésimos de segundos, a horas do dia, da semana, do mês, do ano, dos anos, 12 em 12 meses, há muito trabalho, muito sacrifício, muito suor, muito sangue derramado, muita fome, muita sede, muita privação de privilégios, de comida digna, de moradia digna, privação de mordomias, muitos choros, muitas lágrimas, muitos gritos, muitas dores, muitas rezas, muitas orações e pedidos, muitas lutas, muitos esforços, muitas rugas, muitos nãos e muitos calos nas mãos. O tempo não é dinheiro. O tempo é cada gota suada, cada corte, cada sangue ali derramado. O tempo é vida, muitas vezes não vivida. O tempo não é dinheiro. Só quem sabe dar valor ao tempo entende o que eu estou falando. A Bíblia diz que para todas as coisas, em Eclesiastes 3, há um tempo determinado por Deus. Há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de viver e há tempo de morrer. Para todas as coisas tem um tempo nessa vida. O grande problema é que no mundo de hoje, no mundo brasileiro, parece que o tempo parou para quem é dizimista, parece que o tempo parou para quem é trabalhador, parece que o tempo parou para quem é faxineira, parece que o tempo parou para quem é faxineiro, parece que o tempo parou para quem é diarista, parece que o tempo parou para quem é controlador de acesso, parece que o tempo parou para quem é porteiro, parece que o tempo parou para quem é vigilante, parece que o tempo parou para quem é recepcionista de hotel, de condomínio. Parece que o tempo parou para o trabalhador brasileiro. O tempo parou no congelamento. O tempo parou no aumento digno de salário do trabalhador brasileiro. Ah, mas todo ano, 1º de maio, aumenta o quê? R$10, R$4, R$20, 14, R$30.
Isso é aumento digno de uma pessoa que trabalha 12 por 36, 5 por 1, 6 por 1, de segunda a sexta? Isso é um tempo justo? Eu pergunto. Para todas as coisas há um tempo. Mas existem estas tais hostes da maldade, que não são espirituais, anjos, demônios que estão nos ares. Os principados e potestades são homens, no mundo dos homens. O Satanás é ele, os demônios são os homens, são os magistrados, são os doutores, são os formados. E muitas vezes os empresários, os políticos, os juízes, os que determinam a lei, que criam, que vetam, que criam PECs, emendas, etc., que costuram os seus interesses com a Convenção Coletiva do Trabalho, costuram os seus interesses para mudar um pouquinho a lei em seu próprio favorecimento e desfavorecimento, sim, do trabalhador brasileiro. Então, nem sempre, para todas as coisas tem um tempo determinado. Existe o tempo de abuso, exploração, má distribuição de renda nesse país. E os demônios não são aqueles capetinhas do inferno de rabo e chifre, não, espirituais. São vereadores, são deputados, são prefeitos, são governadores, são partidos de esquerda, de direita, o centrão. São presidentes, são acórdãos que se fazem no Congresso. Esses são os devoradores, esses são os gafanhotos, a aruga, o pulgão, que devoram a sua dignidade de vida e de humano, e de trabalhador e de cidadão nesse país. E para piorar, tem lá aqueles que você já sabe da religião, padres, pastores, missionários, falsos apóstolos, e denominações, igrejas, esses aí é uma vergonha. Agora, tratando-se dos juízes, dos advogados, tratando-se de empresários, tratando-se de sindicatos dos empregados e sindicatos dos empregadores da empresa, as comissões coletivas do trabalho, parece que o tempo de fartura, de prosperidade, o tempo de bonança, o tempo de uma comida boa, farta e digna na sua mesa é só para eles. O tempo de ter um carro, de trocar carro bom, de qualidade, é só para eles. O tempo de ter um plano excelente de saúde é só para eles. O tempo de renovação de casas, de apartamentos, é só para eles. O tempo de ter casa guardada num alto condomínio de luxo, com segurança privada, é só para eles. Mas e para você, trabalhador? E para você, brasileiro? O tempo parou. Porque o presidente, seja de qual partido for, não vai te dar um aumento como o aumento dele de 100%. Um aumento exorbitante. O seu aumento fica aí 0, não sei quantos por cento, 14 reais, 20 reais todo ano. O que você faz com isso? O livro de Joel diz, no capítulo 2 e versículo 23, diz que o Senhor, eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela pulga, pelo consumidor, pelo migrador, pelo pulgão, pela aruga, etc. Isso tudo aqui é uma narrativa literária de uma profecia de restauração no tempo de Joel para Israel. E aqui não tem nada a ver com demônios, tem a ver com praga mesmo do campo, como vassoura de bruxa, os animais, o gafanhoto, as pestes, os bichinhos da lavoura. Que Deus ia remover tudo isso. Só que a gente adaptando isso para um lado mais racional, essas pragas, esses migradores, devoradores,
que o povo pentecostal fica orando aí, como dando soco no ar, porque não existem, são os pastores, e são os padres, e são os nossos políticos, são os nossos sindicatos, são os nossos legisladores, que estão como pulga, como arugão, como aruga, como pulgão, como gafanhotos, devorando todo o fruto do seu trabalho, do seu suor, do seu empenho. Eles não plantam, eles não lavram a terra, eles não adubam a terra, eles não molham, não regam a terra. Eles apenas são detentores do terreno. É a lei. Você que plantou, quando for colher os frutos do seu trabalho, você que levantou 4h30 da manhã para trabalhar, você que pegou ônibus lotado, busão lotado, você que pegou trem, você que passou um perrengue, um pandemônio, hora, trem lotado, não é? Greve, xingamento, assédio moral do seu chefe, que você chegou atrasado, vai se contar na sua folha. Você que passa e ainda trabalha para gerar receita para a sua empresa. E no final das contas, você recebe o nada. Ao invés de você receber o fruto do seu trabalho, você recebe o gomo mascado, restos do pedaço da goiaba, restos do pedaço da laranja, ou da maçã, ou da uva, restos de hortaliças, pedaços de tomate. Porque é assim que o sistema brasileiro trata o trabalhador, como um porco, como um cachorro. Quando é que nós vamos aprender a lidar com essa matemática da nossa vida? Saberemos valorizar o nosso tempo? Vamos valorizar o tempo? Vamos aprender? Bora aprender com Moshe, com Moisés? Moisés, em seu canto, no seu Salmo 90, nos ensina a contar o tempo, para que alcancemos dias sábios. E hoje eu vou abrir os teus olhos, tirando você da ignorância e falso benefício de plano de saúde e plano odontológico, que não te ajuda, mas toma o seu dinheiro. E não toma pouco não. Em 2 anos de pagamento, ultrapassa 13 mil reais. Tempo e esperança e satisfação. Toma o seu dinheiro, toma o seu tempo, toma a sua esperança, toma a sua satisfação, toma a sua vida. O Salmo 90 de Moisés, gente, no versículo 10 e 12, vai nos dizer assim. Deixa eu só pegar aqui que eu esqueci um negócio. Salmo 90 de Moisés vai nos ensinar assim, ó. Aqui, ó. Salmo 90 de Moisés, versículo 10. Olha que coisa linda. Quem conhece o teu poder e a tua ira? A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Se o próprio Moisés, naquele tempo, já ensinava, já dizia
que o tempo do ser humano é muito curto na face da Terra, e que aquele que passar dos 70, chegar a 80 anos, só lhe resta então, passou por robustez, né? Por alguma espécie de saúde, algum privilégio, e o que lhe resta agora é dor, doença, osteoporose, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, câncer, cadeira de roda, cama, maca, demências, consultas inacabáveis no reumatologista, geriatria, neurologista, ortopedista, dores, exames, sangue, tira, dores, remédios, a máfia da indústria das farmácias, remédios caríssimos, onde os doutores vampiros da saúde, os médicos, também ganham a sua participação lucrativa, colocar em banda a receita com o seu CRM, ou o CRO do dentista, ou do médico psiquiatra, vai uma porcentagem ali, o laboratório paga para o médico, o remédio que está lá, a marca fantasiosa lá do laboratório que dá na farmácia, ele vai jogar só o remédio que ele já sabe, salvo se tiver genérico. O Moisés já ensina que o nosso tempo é pouco. Se o nosso tempo de vida é pouco, por que que nós não nos amamos de verdade? Por que que nós não respeitamos o tempo de vida das pessoas? A velhice, as rugas, as cataratas. Por que que nós não respeitamos os idosos do nosso país? Por que que o governo não respeita o idoso, onde os planos de saúde, atendimento de suas comorbidades típicas deveriam ser mais baratos, porque esses senhores idosos, eles lutaram, deram a sua vida, o seu sangue, a vida inteira pelo país. Depois vem essa bobagem, essa balbúcia de Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família, os cambal. Essa conversa para boi dormir, usado pelo fascismo de Hitler lá atrás. Essa conversa de idiota. Se o governo não respeita os aposentados desse país, se o governo não bate de frente com a máfia, com o Satã, com o demônio dos planos de saúde, que oneram, que pesam, que aumentam absurdamente os planos de saúde para quem tem a terceira idade, para quem é idoso. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? O reino de Deus ou o mundo dos homens? Estamos num paraíso, num mundo espiritual? A Bíblia vale para quem? Que adianta, doutor, advogado? Que adianta, doutor médico? Que adianta, dentista, ter a Bíblia no seu consultório? Ou ter o crucifixo aí? Que adianta ir na igreja, receber a bênção do padre no domingo? Que adianta no culto? Se você é um cão, é um diabo, que não serve a Deus e serve ao demônio, e serve a mamon, serve ao dinheiro, ao mundo. E se preciso for, morra o paciente, morra o cliente, morra o usuário do plano de saúde, porque não tem dinheiro. E aí? Vai dizendo assim aqui Moisés: quem conhece o poder da tua ira, pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. Aí Moisés diz, pede para Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Gente brasileira, cristãos, católicos, protestantes e evangélicos, você precisa aprender a se valorizar e a honrar os seus dias, a contar os seus dias. Veja se está valendo a pena o trabalho em que você está. Veja se está valendo a pena o salário que você está ganhando. Veja se está valendo a pena todo esse sacrifício.
Veja se está valendo a pena levantar de madrugada, enfrentar ladrões no ponto de ônibus, enfrentar ladrões dentro do ônibus, enfrentar estupradores na madrugada, vocês mulheres, enfrentar usuários de droga que roubam as pessoas, enfrentar, não é, o assédio moral do patrão e do chefe quando chega atrasado pela greve, ou porque choveu, ou porque o ônibus demorou, ou porque a empresa de ônibus é uma empresa vagabunda que recebe subsídio da prefeitura de 4 bi e não coloca os ônibus que estão na rua para atender o seu serviço, atender você que é trabalhador, que paga pelo serviço e paga caro. Veja se vale a pena você continuar como, não um colaborador, mas como um escravo do sistema trabalhista nesse país. É preciso aprender a contar isso. Veja que Moisés pede entendimento, conhecimento a Deus, para que ele e não outra pessoa conte os dias. Ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele pede para Deus ensinar a ele pede para Deus ensinar o povo de Israel a contar os dias, a valorizar o tempo. Seu tempo é sagrado, seu tempo é valoroso, seu tempo não pode ser jogado fora, seu tempo não pode ser gasto, nem usado, nem torcido, nem pisado, nem espancado por uma empresa, ou por uma convenção coletiva do trabalho, ou por um prefeito, ou por um governador, ou por um presidente. E o peixe aí tá suando aqui, tá calor, tá muito quente aqui. Eu vou abrir a porta aqui um pouquinho que tá muito quente. Pronto. Ai, ai. Então Moisés ensina a gente nisso, não é? Israel já tinha sido escravizado no Egito e em outros lugares. O tempo dos hebreus eram contados minutos, hora, dia, semana, meses e anos. Quando Israel estava lá no Egito. Lembre-se que cada minuto de sua vida é extremamente importante nesse mundo. Vou mostrar alguns vídeos daqui a pouco. Mas faz muita diferença no agora e também no depois. No presente e no futuro. No hoje e no amanhã. Por isso, quem você vai permitir aceitar em sua vida? E o que esta pessoa vai acrescentar na sua vida? Ou esta empresa vai acrescentar na sua vida? Veja bem, acrescentar e não diminuir. Somar e não subtrair. Multiplicar e não diminuir. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas uma empresa, uma igreja, uma religião, uma denominação. Os hebreus, como escravos, trabalharam muito, exaustivamente, para os faraós. E recebiam apenas comida, água, cebola, frutos, tubérculos, batata doce, mandioca, etc. Para construir palácios e pirâmides e fortalezas e muros, mausoléus, plantaram, esculpiram imagens de deuses, palácios, esfinges, carregando aquelas pedras gigantescas, pesadíssimas de toneladas. Fortalezas para os faraós. E não tinham nada senão uma pequena e humilde choupana, longe do palácio do faraó. E você tem o quê, trabalhador brasileiro? Dando plantões de 12 por 36. De 12 horas.
exaustivamente, fora os que trabalham, 5 por 1, 6 por 1, plantam e colhem o quê? Senão um mísero salário, porque é descontado o plano de saúde, o plano odontológico e outros benefícios, que dá para comprar apenas lá no hortifruti do mercado, ou na quintandinha do bairro, ou na feira, que também está cara. Cebola, nabo, batata, frutas, banana quando sobe o preço, laranja, manga, alface, tomate, o arroz ou feijão e uma misturazinha mequetrefe. Tá certo isso? Onde foi parar Deus e as Escrituras para honrar o trabalhador nesse país? Estou falando do povo do mundo, estou falando das instituições, né? Segundo a democracia, não é? A justiça, a política, as empresas, o trabalho, os profissionais, os médicos, os patrões. Não estou nem tocando na porcaria da religião, de chupins da fé, exploradores da fé como pastores e padres, que cobram caro campanha, venda de óleo, venda de água, venda de mezuzá, materiais judaicos, vendas de água universal, venda de óleo ungido, venda de lencinho ungido, sabe? Campanha da chave, campanha do bloquinho da casa própria. Esse lixo, essa prostituição gospel evangélica desse país, essas feitiçarias que tem nessas denominações. Enquanto eles, o sindicato, os que compõem o sindicato, a convenção coletiva do trabalho, representando os trabalhadores da empresa e também representando o sindicato dos empregadores das empresas, eles não. Eles estão de mãos dadas dentro de um sistema e usufruem do seu sacrifício, do seu sangue, no escaldante sol do deserto da vida. Eles, os faraós de hoje, juízes, advogados, empresários, ainda senhores feudais e barões do café, com os seus supervisores, coordenadores, coronéis, capatazes, capitães do mato, todos comendo e vivendo bem em cima e dentro do seu tempo, da sua vida. A gente precisa mudar esse quadro. Dá só uma olhadinha nisso aqui que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Primeiro vídeo, eu quero que você assista e veja. É uma situação, é uma sátira, né, que acho que a Porta do Fundo fez, sobre o plano de saúde. Presta bem atenção. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo. Então, deixe que o Espírito Santo, ele fale ao seu coração. Não é para você pedir as contas na sua empresa. Não. É para você protestar, é para você ir atrás, é para você correr atrás. Não deixar barato, não. Porque, como eu disse, lá no começo, essa transmissão no mundo dos homens não é uma live, uma transmissão contra o empresário brasileiro. Não é contra a empresa. Porque a empresa também, ela está presa numa rede. Que rede é essa? Como o governo ele é oneroso,
o governo é mercenário, o governo é ruim pra caramba no Brasil, um dos países que tem o maior índice de juros altos desse país, o governo não tem piedade de quem quer ser microempreendedor, de quem quer ser um pequeno empresário, quem quer ter um CNPJ. Quando você abre uma empresa, o encargo ou os encargos de impostos são muito altos. Então, para o empresário não falir ou não trabalhar em vão, não ficar sufocado em impostos, ele vai aderir para a sua empresa plano de saúde. Porque o valor do plano de saúde de cada funcionário é abatido, deduzido do imposto de renda. Você está entendendo isso? A sacanagem não está no empresário, na empresa que te oferece um plano de saúde. O empresário está tirando o dedo da reta. O empresário está tentando sobreviver também. Porque existe um governo, um esquema muito perverso, muito avarento no Brasil. E não é de agora, desde quando a família portuguesa veio para cá. Só que eu vou ensinar para você algumas defesas que você tem que... Não adianta só orar, gente, orar, jejuar, Deus muda o Brasil, ai, muda... Não adianta, você está aqui, então você tem que agir com as ferramentas que você tem aqui. Quando Deus disse para Eva ou para Adão, olha, vocês estão juntos aí no paraíso, então agora, criei tudo para vocês, agora vocês se viram, vocês são os cuidadores, os mordomos, os zeladores desse lugar. Vocês aram a terra, vocês plantam tudo direitinho, estão os animais, dá o nome para os animais, para as plantas, cuida, zela. Então, se você quer ter uma melhor estadia, uma melhor vida digna nesse país, não adianta só dobrar, orar, jejuar e pedir, clamar. Jesus, Yeshua, não vai descer do céu para resolver o problema político desse país. Jesus não vai descer do céu para resolver problemas, perrengues, corrupções, injustiças na sua empresa. Para isso, existem as ferramentas, o direito, a justiça, advogado, o PROCON, a ANS, onde você deve recorrer. Para isso, você tem a livre decisão de aceitar ou não o plano de saúde da tua empresa ou o plano odontológico. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu quero que você assista sobre as portas do fundo, né? Essa questão do plano de saúde. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só... Peraí. Pulou? Olha a hora, gente. Olha a hora. Vamos colocar lá, só uma aqui para você assistir comigo, tá bom? Opa, vamos ver aqui assim, aí. Opa, vou deixar aqui bem grande assim para você assistir legal. E eu vou apagar essa luz aqui para não interferir lá na tela, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu apaguei a luz certa. E agora? Só fazer assim. Pronto. E aqui também. Vamos assistir lá esse vídeo, dar uma olhadinha, porque essa é a realidade. Essas matérias aqui estão falando de plano de saúde, como a antiga Golden Cross, não é? Esses planos aí que tem no mercado que você sabe, não é? Como que essa máfia do plano de saúde judia e não está nem aí com os idosos, nem aí com você, usuário do plano, conveniado aí, na hora que você for precisar para ficar doente ou algum atendimento, algum socorro, alguma coisa, como eles te tratam, não é? Por isso que na primeira transmissão que eu fiz hoje, eu mostrei o juramento lá do médico e o juramento dos odontologistas, dos dentistas. Será que eles cumprem? Levam a sério? Ou é tudo enchimento de linguiça? Ou é tudo saladinha filosófica, não é? Romantizada, utópica, só para ficar bonito aquilo. Porque na hora do vamos ver, ninguém cumpre nada, ninguém tem respeito à vida humana, à dignidade, todo mundo quer dinheiro, tempo é dinheiro. Mas você
Pode, você sabe como dar um basta nisso e eu vou te ensinar daqui a pouco. Vamos dar uma olhada nisso aí. Olha a hora, gente, é uma piada. É uma piada isso. Quer dizer, eu vou sair daqui. Doutor Rogério, o senhor Aranildo já chegou para fazer atendimento. Graças a Deus. Preciso sair da eu sei onde é que é. Isso, eu tô fazendo. Doutor, eu vou pra lá, tá bom. Já tô chegando, tá bom? Não, porque eu vou tomar um cafezinho com você. Beijo. Não, desculpa, mas é isso. Doutor Rogério. Isso. Aranildo. O senhor eu conheço, hein? Que ótimo. Agora é muita cara de pau, né? Numa boa. Mas o senhor acha que a vida das pessoas gira em torno do senhor? É isso? Não entendi. Meu amigo, eu tô há 4 horas naqueles consultórios esperando o senhor chegar. Olha, o médico está muito revoltado da vida porque ele está 4 horas esperando esse profissional aí de encanamento chegar. Então, o tempo para o médico é dinheiro, tem paciente esperando ele consulta, então o médico está muito bravo, não é? Vamos ver o lado contrário também agora, não é? Quer dizer que a vida só tem valor para mim quando é o meu lado, quando é a minha situação, os meus anseios, o resto que se dane. Vamos dar uma olhadinha aí. Pra desentupir a porcaria da privada. 4 horas sem trabalhar, você entende? O senhor solicitou atendimento particular ou pelo plano? Plano? Plano de seguro residencial. Isso, plano de seguro residencial. Eu pago uma fortuna nessa porcaria, seria ridículo eu pedir particular, né? Exatamente. Se tivesse solicitado particular, a minha secretária podia agilizar para o doutor colocar o senhor no encaixe, mas pelo plano é difícil. O doutor entende, se atende pelo plano também. Semana passada eu fiquei 5 horas esperando, quando eu cheguei tava com uma puta dor de estômago. O doutor lembra de mim? Não lembro, não. Também entra um monte de gente aqui, né? Não, você tá vendo? Pelo plano é difícil. Tem que ser no máximo 5 minutos por atendimento. E nós aqui batendo papo já perdemos 2 minutos do atendimento do doutor. Olha isso, vai por mim. Da próxima vez pede particular. Mas eu já falei, você não tá entendendo? Eu pago os olhos da cara nessa porcaria. Você tem quantos anos? Uma história, eu tô aqui faz 5 anos. 5 anos. Teve algum entupimento? Não, entupimento não, só hoje, né? Que já entupi os 2 banheiros de uma vez só. Ok, já temos o diagnóstico, né? Se for nos 2 banheiros, não tem um problema não é no vaso sanitário, mas sim no encanamento. O senhor vai estar aplicando aqui essa soda cáustica 300 ml 5 vezes por dia. Eu vou aplicar? Sem apertar a descarga nos 2 banheiros 2 dias seguidos. O importante é que a soda cáustica seja exterminador do futuro. Adoro esse laboratório, viu? Para o senhor vai adquirir um desentupidor tipo sanfona, é legal ser da marca Plasmax, eu só trabalho com essa marca. O senhor vai bombear 9 vezes seguidas no vácuo, 5 vezes por dia, durante uns 2 ou 3 dias. É que eu tô achando que não deu por Oi, amor, mínimo. Não, só um pouquinho, tá demorando o atendimento aqui. Tá beijo. Não sei ver, a coisa não para. Bom, o senhor vai fazer isso uns 5 dias seguidos. Não desaparecer nas fezes, o senhor liga para nossa emergência. Mas aí eu vou deixar aqui para o senhor um desodorizador de ambiente para deixar o ar da sua clínica muito melhor do que está agora, tá? É legal o senhor pegar da essência Campos do Jordão, que eu adoro. Daqui. O senhor me acompanha ou eu vou sozinho? Não, mas espera só um minutinho. Seria legal o senhor examinar o vaso sanitário? O senhor nem entrou no banheiro, isso é um absurdo. Imagina, só por essa parede aqui, ó. E pelo odor eu já tenho um diagnóstico. O diagnóstico é esse, faz 20 anos que eu trabalho com isso. Não, mas espera aí, eu achei que o senhor ia resolver o meu problema, desentupir a privada. Eu desentupi a sua privada? Claro! Mas isso é procedimento, doutor. Então como é que eu faço para o senhor fazer esse procedimento, por favor? O seu plano não cobre o procedimento. O quê? Marco. Tá vendo aí? O seu plano não cobre o seu procedimento. Foi isso que eu passei semana passada, com dores latejantes, com dores horrorosas, horríveis, pedindo até para Deus me levar. E escutei isso da boca de um doutor num consultório dentista. Aqui o seu plano não cobre. Entra no seu plano, aplicativo e vê, o consultório é clínica onde cobre esse serviço. Se não cobre, eu tô pagando você pra quê, caramba? Tá comendo meu dinheiro pra quê? Do plano de saúde onde você está conveniado. E eu que tô pagando, tá descontando do meu salário. É bem assim. Tá entendendo o que eu tô falando? É a maldade humana, o mundo jaz do maligno, o mundo todo na maldade. Atendimento particular com a minha secretária, que dá pra gente conversar com calma, eu explico. Se o senhor quiser, foi o que me disse, o senhor paga privado, paga particular.
E não era o caso de extrair dente, mas ele já queria extrair o dente, porque R$600 para extrair um dente aqui em São Paulo, não é? E aí eu fico vendo lá o voto dos dentistas. Juro, não sei o quê, caridade, bondade, não sei o quê, do meu paciente, da saúde, pra lá, conversa pra boi dormir, arrotando abrolhos, não é? Tergiversações baratas para enganar numa festa, num teatro, não é um teatro ali de formatura e de juramento. Ninguém cumpre nada, ninguém ama nada. As pessoas estudam, se formam apenas para ganhar dinheiro e não para serem o que deveriam ser na sua essência. Ou pastor, ou padre, ou rabino, ou médico, ou advogado, ou policial, ou delegado, ou juiz, ou prefeito, ou governador. Tudo certinho para o senhor, inclusive um procedimento sem usar soda cáustica, que é muito menos invasivo para a rede de esgoto do senhor. E ó, seguindo isso daqui não vai ter, eu acho que vai... Mas eu não gostaria de seguir nada, que eu já pago, você vai pedir, pede cappuccino para mim. Eu quero cappuccino na minha cara, seu atendimento Pois é. Não é assim que você se sente também? No momento em que você mais precisa do seu plano de saúde, não é? Vamos dar uma olhadinha em mais um vídeo que eu selecionei aqui para a gente ver, tá bom? Sobre essa questão do plano de saúde. Dá só uma olhadinha aqui nessa matéria aqui, ó, tá bom? Opa, calma aí, mulher. Olha essa matéria aqui também. As reclamações de plano de saúde. Não são esses planos de saúde aí das empresas terceirizadas não, tá? Olha que é um plano já da Amil, né, Transmontano, etc. Já é nível, né, aí um pouco mais elevado. E, enfim, dá uma olhadinha e veja isso aí. Eu também sou da saúde, eu sei o que eu estou falando. Eu já vi tratativa de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de plano de saúde, não é? Eu já vi Prevent Senior, como eles trataram o meu paciente idoso de forma fria e calculista, chegando a machucar um paciente. Esse paciente já morreu o ano passado, não é? Eu já vi, eu sei como que funciona. Já trabalhei dentro de hospital, já trabalhei em casa, em lar de idosos. Eu sei como que funciona a coisa. Eu sei que se não tiver dinheiro, não tem remédio, não tem cura, não tem nada. Eu sei que esse juramento aí que se fazem é mentira. O maior vilão dessa história no Brasil é a máfia dos planos de saúde. Nem é o empresário e a empresa em que você está, mas é a máfia do plano de saúde e do plano odontológico. Vamos ver aqui essa matéria. Cada vez maior o número de reclamações de usuários contra planos de saúde. É o que revela uma pesquisa divulgada agora há pouco pela Associação Paulista de Medicina. 8 em cada 10 clientes dizem ter tido algum tipo de problema nos últimos 2 anos. Quem está sentindo na pele esses problemas são os clientes da Unimed Paulistana. A repórter Aline Castro está em frente a um hospital que atende conveniados e ao vivo tem mais informações para a gente. Oi, Aline Castro, boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Ontem foi firmado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, PROCON, Agência Nacional de Saúde e o Sistema Unimed. Tudo para dar uma garantia, pelo menos tentar resolver a situação dos clientes do convênio Unimed Paulistana, que estava indefinida até ontem. Vamos ver na reportagem.
O acordo garante que os mais de 150 mil clientes da Unimed paulistana sejam absorvidos por outras empresas do sistema Unimed. São elas Unimed do Brasil, Central Nacional Unimed, Unimed Seguros e a Unimed Federação do Estado de São Paulo. Nos próximos 20 dias, os clientes de planos individuais, familiares e empresariais com até 30 pessoas vão receber uma carta com ofertas de outros planos. A partir daí, devem procurar as operadoras. Pacientes internados ou que estão em tratamento terão prioridade na adesão dos novos planos. Nenhum cliente Unimed paulistana vai precisar cumprir nova carência, além de ter 25% de desconto sobre o valor dos planos no mercado. 18 hospitais, 6 laboratórios e pelo menos 2.500 médicos vão estar disponíveis na rede de atendimento pelo sistema Unimed. Os clientes de planos empresariais com mais de 30 pessoas não estão tendo problemas para migrar para outras operadoras, segundo o Procon, já que há interesse nessas contas. E olha, Márcia, mais cedo nós estivemos aqui no Hospital Santa Helena e conversamos com pacientes que estão ainda com o convênio da Unimed paulistana e eles reclamam muito de falta de informação e acabam sabendo das novidades pela imprensa. Isso tem gerado muita insegurança entre eles. Vamos ouvir. O que mudou de ontem para hoje, que foi feito esse TAC? O que mudou na vida da sua mãe? Absolutamente nada. Só fala que continua aguardando e até agora nenhuma posição, nós não temos mais o que fazer, por onde e a quem correr. Continua na mesma situação. Olha, eu acho um absurdo, eu acho uma irresponsabilidade, porque eles não estão tentando dar uma definição para a coisa. Ninguém sabe de nada, ninguém tem informação nenhuma, tá nessa situação. Eu estou pagando 1.270, eu acho uma quantia bastante elevada, entendeu? E não estão tendo resposta nenhuma com relação a essa mudança. É ruim, porque a gente precisa, né? E a gente fica sem saber. Aí você se troca de plano, se sai, eu fico assim meio insegura. Eu já até pensei, mas como graças a Deus. São exames de rotina, entendeu? Nada grave, então eu estou aguardando. Olha, e a situação não está ruim só para os conveniados da Unimed paulistana. De maneira geral, está ruim para todo mundo. Foi o que mostrou hoje uma pesquisa divulgada da Associação dos Médicos Paulistas. 84% dos 900 entrevistados reclamaram que já tiveram algum tipo de problema com o convênio. Desde demora de atendimento, demora para marcar exame, prontos-socorros lotados, também falta hospitais, poucos laboratórios para a realização de exames. Então, Márcia, o problema da crise da saúde está geral. Não é só da Unimed paulistana, não. Com certeza. Aline Scarce, obrigada pela participação. 8 em cada 10 reclamando é um índice realmente preocupante. Obrigada, Aline. Boa tarde para você. Muito bem. Então você viu aí... Estágio remunerado. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Pronto. Deixa eu mudar para cá, de novo. Então essa é a realidade do povo brasileiro. Mas eu quero que você entenda uma coisa que você deve absorver para a sua vida. Pare de espiritualizar tudo. Não fique achando que tudo é espiritual. Não fique achando que com oração vai resolver. O seu salário vai aumentar. O seu plano de saúde vai melhorar. Não. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Jesus, ele diz assim. Em grego, ele diz assim. Idou dedonka nrimin ten exousiantou. Paten epanoma opeon kai, scorpion kai. Epipasan ten denamin tou, ectorou. Caio den ribans ou men adikesen. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: eis aí vos dei autoridade para pisardes
serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Tira da sua cabeça que esse inimigo é um fantasma espiritual. Coloca na tua cabeça que pisar as serpentes, pisar os escorpiões, é você usar a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua autoridade. É autoridade. Autoridade é conhecimento, é sabedoria. Está orando há tanto tempo e o Brasil não muda por quê? Está jejuando há tanto tempo, o Brasil não muda por quê? Está orando há tanto tempo e os corruptos continuam lá na política. Por quê? Está orando errado. Você está orando de forma errada. Não está recebendo porque está orando de forma errada. Oração não é só falar com Deus. Sabe? Oração é você falar e agir também. A fé sem obra é morta. Então, autoridade. Jesus diz para os fariseus que eles têm as chaves do reino dos céus. Eles têm conhecimento. Eles têm o conhecimento teológico, civil, da lei de Moisés, da Torá, tem conhecimento das coisas de Deus. As chaves. Chave quer dizer conhecimento. Ela pode tanto abrir como fechar a porta. E essa chave, esse conhecimento é a autoridade sobre as pessoas. E eles tinham isso sobre as pessoas. E eles manipulavam as pessoas sobre isso. A comunidade, a sociedade. Com muitas invencionices, né? Que veio do zoroastrismo, que veio do livro de Enoque, com muita bobagem que influenciou até Jesus também. Inferno, diabo, aquela coisa. E a petição de dinheiro, a comissão de dinheiro. Os rituais e tal. Então, você precisa descobrir que a autoridade que Jesus te dá não é só oração e jejum, não. A autoridade é conhecimento, é estudar. Peraí. É estudar tanto isso aqui, palavra de Deus, como estudar isso aqui também. Tanto Bíblia, palavra de Escritura, quanto o Código Civil, Código Penal, conhecer política, conhecer as coisas. Senão, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Senão, a gente vai ter um Brasil sempre manipulado, onde os coronéis, onde os senhores feudais, os barões, os empresários, os políticos, os juízes, essas potestades, essas hostes, essas autoridades vão dominar o povo, como se o povo fosse um jumento ou um cavalo, não é? Ali mantido sob o cabresto e o chicote. Você precisa estudar para enfrentar o seu inimigo. Você não vai enfrentar um Hamas da vida, um Hezbollah da vida. Você não vai enfrentar uma Rússia da vida com estilingue ou com apenas um 38. Você tem que ir com foguete, com canhões. Você tem que ir com drones hoje em dia. Tem que ir com domo de ferro. Tem que ir com a aparelhagem bélica da mais alta potência tecnológica e poder de destruição. Com um estilingue, com uma espingarda, com 38 você morre. A autoridade que Jesus dá sobre escorpiões e serpentes, serpente, ela é silenciosa, ela é venenosa, ela seduz, ela dá o bote, inocula veneno. Esses religiosos do país são serpentes.
Esses políticos do nosso país são semelhantes à serpente. O mercado injusto brasileiro é como uma serpente. A péssima distribuição de renda desse país é uma serpente. Esses escorpiões que chegam às escondidas, nos escuros, nos cantos, nos lugares, nas casas abandonadas. Nas casas abandonadas que eu quero dizer, metaforicamente falando, na mente vazia, na mente ignorante, na mente sem estudo, sem curso, são lugares propícios para os escorpiões se infiltrarem e inocularem a sua peçonha, o seu veneno. E assim estamos todos os brasileiros, envenenados, entorpecidos, intoxicados por esses venenos de escorpiões, de serpentes, de leões, de tudo quanto é tipo de animais ferozes, selvagens, simbolicamente falando. E nós estamos sentindo essas dores. A peçonha da serpente começa a necrosar os tecidos, começa a atingir o setor neurotransmissor do nosso sistema, começa a haver paralisação dos órgãos, começa a chegar no coração, a causar dores. Mas isso, aqui no Brasil, esse veneno tem sido inoculado no povo por serpente, por escorpião, por praga, seja qual for um animal aqui metaforicamente usado. Através dos políticos faz séculos e séculos e séculos, e principalmente, pior ainda, através da religião cristã nesse país. Portanto, diz Jesus que os fariseus, sacerdotes, atrelados com Roma, atrelados com o paganismo e com outras políticas, eles eram até mais perversos do que Roma. Pagaram do dinheiro do templo, o tesouro do templo, pagaram propina, encheram os bolsos dos judeus da época de Jesus para condená-lo. Porque Jesus era contra o monopólio, o sistema fraudulento do templo, o sistema oneroso da religião, como é hoje dentro das igrejas evangélicas do Brasil e católicas também. Jesus nunca andou de mãos dadas com a política suja e corrupta do seu tempo, e nem com a política suja e corrupta do templo, da religião, e nem do Império Romano. Nunca. Por isso odiaram Jesus. Por isso sangraram Jesus. Por isso que falam de Jesus de forma muito subjetiva. Por isso que leem a Bíblia de forma muito subjetiva. Mas se eu vou para pegar mesmo no pé da letra, para viver o que está escrito, aí acaba. Todo mundo tem que sair dos seus palácios e tem que ir para o campo, tem que trabalhar, carteirinha registrada, hoje digital, receber vale transporte, receber VR, receber ticket de refeição, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, e ninguém quer. Por isso que está cheio de igreja. Igreja é a maior empresa de soma de vagabundo que não quer trabalhar, mas quer viver do dinheiro do povo. Essa é a verdade. Então, com autoridade, com o conhecimento, enganavam o povo e tornavam o povo 2 vezes mais réus do inferno. Inferno Sheol, inferno lugar sepultamento, cemitério, cova, 7 palmos, escuridão, decomposição, caveira, pó. É isso que o sistema hoje faz conosco, tanto o religioso quanto o sistema secular, laboral, trabalhista desse país. Deixa você numa situação de cadáver, de morto. Você não vive o que deveria viver segundo a vontade de Deus. Você não respira o ar que deveria respirar, você não bebe a água que deveria beber, você não come a comida saudável que deveria comer.
Você não veste a roupa que deveria vestir. Você não tem a casa que deveria ter. Você não tem a educação que deveria ter da escola pública. Você não tem a saúde que deveria ter pública. Você não tem a segurança que deveria ter pública. Porque você está morto para o sistema. Você só presta. Você é um zumbi. Você só presta para trabalhar. Para viver, não. Você está morto para o sistema brasileiro. Essa é a maior verdade. E as pessoas não gostam que eu falo isso. As pessoas ligam, às vezes me ameaçam. As pessoas fazem de tudo para cair o meu canal do YouTube. Fazem de tudo para ninguém assistir a minha live. Porque elas estão incomodadas. Os barões da grana brasileira, os cafetões, os traficantes do evangelho desse país, os maiores feiticeiros desse país, com suas campanhas. E agora o sistema laboral secular trabalhista desse país, o sistema de direito da lei do meu país, oprime o empregador, o patrão, a empresa. E essa, para poder respirar, traz um plano de saúde, para poder abater um pouco no imposto de renda para poder sobreviver. E o plano de saúde de todos esses é o maior vilão, é o maior satanás. O cartel, a máfia, a gangue de planos de saúde terceirizados nesse país é que destrói o empresário em partes, mas destrói mais ainda, muito mais. Não tem nem comparação. Quase nem chega a destruir o empresário. Favorece o empresário. Mas o empresário tem que se safar. Ele tem que ter um respiro. Porque acima do empresário e do plano de saúde tem um governo opressor, que aumenta o imposto. Para baixar o imposto, eu trago o plano de saúde. E o plano de saúde é o verdadeiro diabo nas empresas. Porque os seus conveniados não cumprem com aquilo que lhes é prometido na cartilha do plano de saúde. E a empresa não pode pagar um plano de saúde digno de atendimento, seja lá qual for a comorbidade, a patologia, a doença, ou no caso de odontologia, plano odontológico, porque o governo não aumenta o salário do trabalhador. Não tem como o empresário dar um plano de saúde de qualidade. Terceirizado. Vamos dar só mais uma olhadinha nessa outra matéria aqui, eu quero que você assista. Presta bem atenção nisso daqui, ó. Tá bom? Para você ver se eu estou falando besteira. Sabe como você pode impedir esse rombo no seu olerite? O ideal seria não desfazer o plano de saúde. Mas uma vez que você assinou a temporabilidade, não é? Segundo a Convenção Coletiva do Trabalho, segundo o decreto-lei da consolidação de lei do trabalho, não é? A CLT, a consolidação de leis do trabalho, determina um tempo para a Convenção Coletiva do Trabalho de 1 a 2 anos. Você é obrigado, se você assinou, a pagar esse rombo. Esse rombo chega a ser por mês. Por mês esse rombo chega a ser, deixa eu ver aqui. Esse rombo chega a ser por mês. Por mês. Se uma pessoa só pagar o plano de saúde, R$ 196,94. O plano odontológico, R$ 74,00. Mais o desconto do sindical, R$ 11,25. Se multiplicar isso por 2, o marido e a mulher, dá R$ 547. R$ 547. Em 2 anos que você não pode cancelar esses planos que você assinou na empresa, você pagou para a Convenção Coletiva do Trabalho, você pagou para o governo, você aliviou a empresa, sabe com quanto? Em 2 anos, 24 meses, obrigatório sendo descontado do seu olerite, de um salário miserável e desgraçado, baixo, você pagou o valor de R$ 13.137
R$1,12. É brincadeira? Você acha que eu não tenho razão? Hã? Então, dá só uma olhada e veja se isso é justo. Eu vou te passar daqui a pouco como se livrar disso. Vamos ver essa matéria aqui, ó. Imagina só, cai o salário, todo bem certinho, o plano de saúde é descontado na folha de pagamento, tudo direitinho. Aí você fica doente, precisa de atendimento médico e não consegue, porque o plano de saúde está com problemas financeiros. Essa é a reclamação de alguns pacientes de Florianópolis. E tem mais, tem clínica denunciando a mesma empresa de plano de saúde por não pagamento, ou seja, o plano de saúde não repassa para as clínicas que fazem os atendimentos. Por conta disso, as clínicas não querem mais atender, que atende e o plano de saúde não paga. E aí, por fim, quem é que fica na saudade? O servidor público de Florianópolis e a comunidade em geral que contratou o plano de saúde. Fica de olho nessa denúncia. Rodou. A Josi tem uma série de problemas de saúde e há anos precisa de atendimento médico regular. Eu tenho neuropatia, uma perda do nervo fibular do lado direito, tá? Eu tenho osteoporose e artrite nos joelhos e tenho fibromialgia que me ataca o corpo todo, são dores intensas, né? Usuária de plano de saúde, ela tem encontrado dificuldades em conseguir agendamento. Isso por causa de problemas financeiros do próprio convênio. Eu liguei numa clínica e a clínica já nem marcou porque ela disse que a RapMed não estava cumprindo com o acordo com que eles fazem, né? Não pagava, né? Seria essa mesma palavra que a moça atendente me falou, e eles só estavam fazendo as últimas consultas, seriam os últimos acordos, e não ia remarcar mais nenhuma consulta. A RapMed oferece planos com assistência de saúde integrada, preventiva e continuada. E a empresa que atende os servidores da Prefeitura de Florianópolis. Além de pacientes assim como a Josi, que estão passando por dificuldades em conseguir o atendimento, clínicas médicas também têm relatado dificuldades em receber o pagamento do convênio feito com esse mesmo plano de saúde. Nessa clínica que os gestores preferiram não se identificar, a dívida chega a quase R$30 mil. Nós estamos tendo problema com a empresa RapMed, que é o convênio com o qual a clínica é credenciada. Nós estamos com a analítica atrasada, eles não respondem, quando respondem já é um texto pronto. Primeiro alegaram que era atraso da prefeitura, que a prefeitura não tinha feito o pagamento, a prefeitura de Florianópolis. Depois disseram que o diretor-geral suspendeu os pagamentos e queriam rever a próxima data. Isso foi no dia 25 de março e até hoje estamos sem resposta. Nas cobranças feitas pela clínica, quase sempre o mesmo argumento, que os pagamentos foram prorrogados. Por eles não ter telefone fixo, fica mais difícil o contato, então a gente vai mandando os contatos que a gente tem, que eles disponibilizaram, e a resposta é sempre a mesma, uma resposta praticamente um texto pronto, dizendo que estão vendo e que irão dar a resposta, o qual eles não dão retorno. Pelo contrato entre a empresa e as clínicas, o atendimento só pode ser suspenso depois de 60 dias de atraso do pagamento. Eu acredito que eles estejam usando isso para fazer do jeito que estão fazendo, né? Não dando resposta, fazendo pagamento. Como eles já enviaram também a cláusula, que antes de 60 dias não pode estar interrompendo o atendimento. Então acho que eles estão ainda se beneficiando com essa cláusula do contrato. Daqui a 30 dias a gente poderá, se não houver um retorno, um pagamento, encerraremos os atendimentos. Enquanto isso, clínicas, médicos e pacientes continuam na espera. É humilhante para as pessoas que precisam, assim, e todo mês eu desconto o 30%, todo mês é essa luta, aguardando, tomara que esse um ano passe logo para suspender esse plano que não tem condições mais. Pois é, deixa eu virar para cá agora. Ai, ai. Bom, então você viu aí, isso são os planos de saúde
aí, acho que das empresas orgânicas, né? E tipo plano A1000, Transmontano, etc, tal, Prevent Senior, essas de grande porte. E essas empresas de plano de saúde terceirizado, para empresa terceirizada, esses planos de saúde mequetrefe de valores, não é? Aparentemente baixo, R$ 196 plano de saúde, e plano de saúde de médico, e plano de saúde odontológico de R$ 74 reais. Parece baixo. Mas multiplica isso por 2, por 3, por filho, por mulher, tal, joga tudo isso num valor só, e depois você soma tudo isso em 24 vezes sendo descontados do seu salário. Um salário de 2.000, 1.000 e pouco, 1.800, 1.700. Como que você vai viver, o controlador de acesso, o recepcionista, o porteiro, o vigilante? Como que você vai viver? Você acha que o patrão é burro? Você acha que a diretoria da empresa não sabe, não faz cálculo, não tem contador para isso, não tem um RH específico para isso? Você acha que na hora de acertar ali os acordos com essas empresas, eles não sabem o quanto vai ser descontado? Só que assim, infelizmente, eu não estou aqui falando contra as empresas, não é? Como eu disse, a empresa ela tem que se safar do leão, né? Do roubo, do furto no imposto de renda, trazendo esses benefícios para os funcionários. Você está entendendo? Só que quem sai perdendo é o funcionário, porque na hora em que você vai usar o sistema, você não consegue. Os médicos não querem te atender, nem olhar na sua cara direito, e o que eles fazem é, eu só faço uma limpezinha aqui no seu dente, faço isso, aquilo, outro e tal, você morrendo, eles não querem saber. O mundo dos homens. O mundo dos homens. Então, existe uma maneira de você pisar no escorpião, pisar na serpente como Jesus ensinou. Sabe qual? Você foi contratado, tal, vem aqui, vai para ter uma palestra na integração da empresa. Você vai lá, aí vem um cara lá, todo bem vestido, todo polido, cabelinho bem feito, né? Todo certinho, aí começa a falar com uma voz mansa. Olha, a empresa dá isso, vamos apresentar para você a empresa como que é, sejam todos bem-vindos, vocês vão tomar um café, depois a empresa vai dar um vale para você ir lá almoçar, tudo passando um mel na boca. Aí vai falar uma série de coisas da empresa, da profissão, como é que você vai atuar, o que você vai fazer, né? Aí vem os benefícios. Nos benefícios vem o plano de saúde e vem o plano odontológico. Vai falar que, olha, você tem que parar para pensar, porque o SUS está assim, está papapá. Realmente o SUS está numa situação muito deplorável. A demanda para um hospital de um bairro local ou de um hospital central é muito grande. Vem gente de outros municípios para a Grande São Paulo, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas, que também está tornando-se um hospital mais privativo de plano de saúde, né? Do que um hospital público. Santa Casa, a demanda, tudo. Por quê? Porque, já sabe, existe o desvio de dinheiro, de verba pública, por diretores, aquilo outro, médicos estressados, poucos médicos e muita gente doente, não é? Esse é o sistema brasileiro de saúde. Não é nada daquilo que o Ricardo Nunes fala na televisão, não é nada daquilo que o Boulos fala na televisão, não é nada daquilo que Bolsonaro ou Lula falam na televisão. A realidade é um pandemônio, é um inferno em nossas vidas. Então, você tem o direito de ter o discernimento de espírito, de entender ali na integração quanto é o seu salário. Antes de você assinar qualquer coisa, veja quantos filhos você tem, as despesas
reais, nuas e cruas da sua vida. Filho que fica doente, material de escola que é caríssimo e só chega depois quando está acabando o período de inverno, conjunto, não é? Creche, escola está cara, educação está cara, EMEI está caro, isso sem ser as públicas, isso sem ser as públicas, estou falando das particulares. E as públicas também, os pais têm que se virar para comprar material que vem tudo atrasado, ou comprar uniforme. Então está tudo caro. Leite está caro, fralda está caro, lencinho está caro, roupa está caro de criança, está quase tão cara quanto roupa de idoso, comida está cara, a luz está cara, a água está cara, aluguel está caro. Então faça lembra? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração, dias sábios nesse mundo. Seja inteligente. Seja você o seu economista, seja você o seu contador, seja você o seu empregador, seja você o empresário da sua casa. Conta direitinho no lápis se vai valer a pena ter um plano de saúde e plano odontológico, porque a vida está cara. Não acredita em juramento de médico, nem em juramento de dentista. Eu juro, não sei o que. Mentira! Não acredita em juramento político. Não acredita em juramento pastor, de padre, de igreja. Mentira! Todos eles usam de alguma forma um livro, uma história, ou a Bíblia, ou os papiros, né, os pergaminhos de Sócrates, de Hipócrates, pai da medicina, para iludir você. E no final das contas, ou paga ou morre. Como disse, né, o Edir Macedo, ou dá ou desce. Você está entendendo o que eu estou te falando? Portanto, soluções para você não cair nessa. Usar o discernimento de espírito. Pisar na serpente da inflação. Pisar no escorpião que come o teu bolso, o teu dinheiro, no teu olerite. Não assine plano de saúde na sua empresa. Só queira saber o dia que é o dia do pagamento. E acabou. Fique livre de descontos no seu olerite, além dos que já tem, dos encargos. Não é uma boa assinar plano de saúde. Não é uma boa assinar plano odontológico. Porque na hora em que você precisar, você vai ser empurrado de porta em porta, de consultório a consultório, de clínica em clínica, tanto odontológico quanto médico. Eles não estão nem aí para a tua dor, nem aí para o teu câncer, nem aí para o teu diabetes alto, nem aí para o teu AVC, nem aí para tua hipertensão, nem aí para o teu problema no fígado, nos rins, no útero, nos seios, no estômago, no cérebro, nos olhos, nos dentes, na gengiva, na língua, no ouvido, na garganta, eles no coração, nos pulmões, eles não estão nem aí com problema na sua vesícula. Seu plano é muito baixo, não cubra, vai em outro. Entra no seu plano e vê onde tem uma clínica. É assim que é a realidade da vida no mundo dos homens. É assim que é. Agora, veja só esse vídeo aqui, essa orientação bacana que eu achei aqui. Vamos lá. Você não foi maltratado por um médico? Foi maltratado por um dentista? No seu plano de saúde? O que faz? Boletim de ocorrência? Você vai reclamar no RH da sua empresa? Você vai procurar o PROCON? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou mostrar para você aqui, para você ficar mais esperto. O grande protesto aqui dessa live toda é a temporalidade. É o tempo obrigatório que você tem que pagar depois que assinou o plano de saúde. 2 anos. Mais de 13 mil reais, uma bagatela. E você trabalhando para receber o quê? 500 reais? 400 reais?
Hã? Vai viver como? Vai comer o quê? Que país é esse? Que tubarão, que monstro, que demônio é esse chamado plano de saúde no Brasil? Plano odontológico no Brasil. Hã? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, mais esse. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Opa. Acho que assim tá bom, né? Deixa eu ver. Acho que assim tá bom. Opa, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso Simonelli Responde. E no episódio número 8, episódio de hoje, uma pergunta muito interessante de um colega nosso que acompanha aí nas redes sociais. Reclamação do paciente. Qual seria o melhor caminho? Ouvidoria, denúncia SRM ou outro? Eu achei muito interessante essa pergunta, porque é uma pergunta muito prática e que eu sei que as pessoas têm bastante dúvida com relação às atribuições, às competências de cada órgão e a quem recorrer no momento que o paciente tem algum problema, passa por alguma dificuldade dentro, por exemplo, do ambiente hospitalar. Tá? Então, eu vou tentar, em poucas palavras e de maneira rápida, como tem sido a tônica aqui nos nossos vídeos, passar algumas orientações a respeito disso. Primeira coisa que você deve pensar quando vai trabalhar com a reclamação do paciente, primeiro, né, qual é o ambiente que ele está? Vamos pensar que isso é um hospital público, ok? Os hospitais públicos, eles têm os seus, a grande maioria hoje já tem os seus canais de ouvidoria. Só que a ouvidoria, ela tem uma função de investigação interna, que de repente pode até culminar numa punição do profissional, mas ela dispara, digamos assim, uma investigação interna, e que na prática o que a gente acaba vendo é que as ouvidorias, elas têm muito mais uma relação com as questões administrativas e não técnicas do hospital. Então, se você teve um problema, por exemplo, de faturamento, de instalação, vale a pena sim fazer a reclamação com a ouvidoria. Se você teve, agora se você está num hospital privado, geralmente você está lá porque você foi através de um plano de saúde que você tem e ele indica aquele hospital. Aí é interessante você procurar, se você teve algum problema nesse hospital quanto ao aspecto administrativo, também é interessante você procurar a ouvidoria do seu plano de saúde, ok? Para poder tentar resolver e auxiliar de alguma maneira. Paralelo a isso, você tem também a possibilidade da ANS. Será que a ouvidoria do plano de saúde da empresa terceirizada vai ouvir? Vai dar voz? Vai dar espaço? Vai dar tempo para ouvir um porteiro? Um controlador de acesso? Um vigilante? Ou seja qual for a profissão terceirizada? Porque a obrigação do plano de saúde é fiscalizar aquele hospital que é seu credenciado. Ele tem que ter uma atuação efetiva para, se for o caso, até descredenciar o estabelecimento e substituir por outro de mesmo nível e mesma capacidade, ok? Então, eu acho que assim, nada impede que se façam reclamações técnicas na ouvidoria, mas eu acho mais efetivo você guardar as questões administrativas para as ouvidorias. Com relação, então, a um problema ético dentro do hospital, o primeiro lugar que você deve procurar é comissão de ética médica, ok? Todo hospital, médio, grande porte, a maioria dos hospitais se enquadra nessa possibilidade, está obrigado a ter uma comissão de ética médica, tá? Formada por médicos da instituição, é uma comissão que é eleita pelo próprio corpo clínico e é registrada no Conselho de Medicina. Então, ela tem, dentre as suas obrigações, a possibilidade de fazer uma sindicância interna e aí já fazer uma pequena apuração e depois mandar para o CRM. Então, se você teve algum problema com relação à questão médica, faça uma denúncia à comissão de ética. Se você achar que a comissão de ética não está resolvendo, você pode ir direto ao Conselho Regional de Medicina, que é o órgão legitimado pela Lei 3268 de 57, 3268 de 1957, a realizar a devida apuração no campo ético profissional, ok? Então,
E se você, obviamente, concluir que o paciente sofreu algum dano, aí vá até o judiciário, aí existe a possibilidade da ação de responsabilidade civil, existe até, dependendo do dano, possibilidade do cometimento de um crime, por conta da lesão corporal, homicídio, enfim, omissão de socorro, tá? Então, assim, basicamente, os caminhos são esses. Eu separaria, deixaria a ANS e ouvidorias para as questões administrativas e colocaria a parte técnica e ética, principalmente, para os conselhos de fiscalização, se for médico, CRM, se for enfermagem ou COREM, enfim, tá bom? É uma resposta rápida e, obviamente, se vocês continuarem com dúvida a respeito de alguma questão específica envolvendo essa relação do paciente, fiquem à vontade, deixem aqui a pergunta que eu respondo para vocês, tá bom? Obrigado, muito obrigado pela pergunta, espero que a resposta tenha sido satisfatória e deixa aqui o seu like e faça a sua inscrição no canal, é muito importante para você poder acompanhar os novos vídeos. Pessoal que puder se inscrever no canal dele é muito bom, de orientações, tá bom? E ali tá ali, ó, é o Oswaldo Simonelli, ok? E lá no YouTube o canal dele é Oswaldo Simonelli, e quando um paciente quer fazer uma reclamação, tá bom? Deixa eu mudar para cá. Deixa eu ver aqui, pronto. Acender aqui de novo. Opa! Vou arrumar aqui para a gente poder encerrar. Bom, gente, espero que essa minha live tenha servido de contribuição, não é? Para uma grande realidade de todos nós brasileiros. Aqui quem está falando com vocês é o irmão Ben, não é? Várias lives sobre hebraico, grego, não é? Das escrituras, de ensinamentos, de um bate-papo gostoso, também de um repúdio, um protesto, não é? Contra o mercado exploratório dos pastores do Brasil e também de deputados, autoridades, juízes, políticos, não é? E de uma lei. E também da Convenção Coletiva do Trabalho. A Convenção Coletiva do Trabalho é isso. Ela serve para ajudar o trabalhador em questões de aumento de salário, porcentagens, horas extras, adicional noturno, não é? E benefícios, tal. Mas a sua temporalidade, 2 anos, é bom ou ruim? É ruim quando pesa, quando honora no bolso do contribuinte, do trabalhador, em termos de plano de saúde e plano odontológico. Porque todo mundo sabe que os usuários não são bem tratados, principalmente os terceirizados, não são bem tratados. Se esse pessoal aí da Unimed, da Prevent Senior, da Amil, da não sei o quê, né, que tem um patamar mais elevado, não são bem tratados e pagam muito caro, 1.000 e pouco, você imagina um pobre terceirizado querendo usar um plano de saúde, como ele é visto na hora pelo profissional lá na clínica, no consultório. Então, é hora da empresa, dos empresários, fazerem uma reflexão mais humana, reverem lá no site, não é? De denúncia das empresas, consulta aqui, enfim, deixa eu ver se eu acho o site aqui, que eu falei várias vezes esse site, vamos ver se ele abre aqui para mim, reclame aqui, empresa, dá uma olhadinha lá na empresa aqui, eu sei que a empresa do plano de saúde está favorecendo você, empresário, em relação na dedução do imposto de renda, de um governo ladrão que a gente tem. Mas seja um pouco mais humano, por favor, é um pedido. As pessoas me veem aqui e acham que eu sou, porque eu sou judeu, descendente de judeu, porque eu sou rico e classe média.
Não, eu sou registrado, trabalho, saí para trabalhar. Ônibus, metrô, saí para trabalhar, carteira assinada e benefícios. E justamente porque eu vivo essa realidade, eu fiz essa live. Empresas, olhem com mais carinho, atenção e humanidade os seus colaboradores, os seus funcionários. Vocês, empresas, com todo respeito, não existem, não são nada sem a mão de obra, sem o vigilante lá, sem o técnico de enfermagem, sem o cuidador, sem o auxiliar de enfermagem, sem o porteiro, sem a faxineira, o faxineiro, sem o zelador, sem a recepcionista. Eu não sou esse, digamos, pregador, ou que fala de Deus aqui na live, que é rico, que é classe média. Eu não peço o seu Pix e não peço de forma errada o seu dízimo, que não devo pedir nada. Eu não vendo produtos religiosos para vocês. Eu não cobro para dar palestra ou para dar ensinamento nas igrejas de vocês. Eu não coloco campanhas, propósitos, votos, sacrifícios para vocês. Eu sou tão trabalhador quanto você. Só que a única diferença, talvez, entre eu e você, é que eu não me permito ser trouxa, com todo respeito. Eu não me permito ser idiotizado. Eu não me permito ser vaquinha de presépio. Eu não, dizendo amém para tudo, eu não me permito ter a minha inteligência pisada, subestimada e jogada no lixo. Seja no campo religioso, seja no campo trabalhista. Eu não me permito ser feito de escravo, de lixo, de cachorro vira-lata. A gente tem que dar um basta nesse sistema perverso no mundo dos homens. Porque esse não é o reino de Deus. Não foi isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Ele nos deu ensinamentos profundos, verticais e horizontais, para sabermos lidarmos com esquerda, com direita, com centro, frente, atrás, para sabermos sobreviver de forma sábia. Deus não quer que você seja humilhado, que você seja subjugado, subestimado, subalternado, como um lixo, como um coitado, como um mendigo. Você não entrega a sua carteira de trabalho para registrar, para receber esmola. Você entrega a sua carteira de trabalho para trabalhar e receber um salário digno de ser humano, de colaborador. Portanto, não, infelizmente, não assine, infelizmente, para as empresas. Eu estou até correndo um risco agora, que a minha empresa pode estar assistindo, e o RH pode me chamar e me demitir, dizendo que eu estou fazendo apologia contra a empresa, porque a empresa paga um plano de saúde, paga um plano odontológico, só que não me satisfaz, não está me satisfazendo, não está bom, está ruim, está péssimo, está horroroso, não sou atendido, não sou bem atendido. Pode estar bom para a empresa, claro, vai debitar no imposto de renda, mas e para mim, que eu sou um ser humano, sou um trabalhador? E os médicos? E qual a postura da empresa em cima do plano de saúde? Nenhuma. Arquiva essa denúncia, deixa para lá. Não está me afetando. Não está afetando. Porque eu tenho certeza que os donos da empresa não comungam do mesmo plano de saúde que eu, mas de uma Transmontano da vida, de uma Amil da vida, de uma Prevent Senior da vida,
Agora, os planos baixos e lixos, onde todo mundo come, o convênio, o dentista, a médica, aí é esse plano que me serve. Não é que estou contra a empresa. A minha indignação é a indignação de todos os brasileiros e colaboradores e trabalhadores. Porque não somos traficantes, não somos ladrões, não somos marginais, delinquentes, não somos vagabundos, não somos prostitutos, não somos corruptos, não somos oportunistas, não somos malandros. Somos cidadãos brasileiros, trabalhadores, colaboradores. Sem nós, vocês não existem. Então, deve-se ter o mínimo de respeito, dignidade e honradez para com quem trabalha, para com quem faz um negócio acontecer na sua empresa. Portanto, respeito com os colaboradores. Respeito com a dor, com a doença, com o acidente, com o mal-estar de um colaborador ou de um dependente seu no plano de saúde, no plano odontológico. E respeito médicos e dentistas com o povo brasileiro. Porque até então eu tenho visto nesse país uma medicina do diabo, uma medicina do inferno, médicos do diabo. Isso porque eu nem comecei a falar ainda o que eu já vi quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas, quando eu trabalhei em outros hospitais aqui de São Paulo. Nem comecei a falar ainda atitudes e falas de médicos com idosos, com pessoas morrendo. Sabe? Enfermeiros insolentes, arrogantes, chefes de enfermagem. Esse é o mundo dos homens, mas não é o mundo de Deus. Você está entendendo agora por que Jesus disse? O meu reino não é deste mundo. Mas ele deixou esse reino dentro de nós. Essa autoridade, esse conhecimento, essa beleza. Para que você não seja presa desse sistema. Não faça plano de saúde. Olhe primeiro as tuas reais condições. Melhor é você esperar no SUS do que você trabalhar praticamente de graça. Sustentar Beltrano, fulano, ciclano, nessa pirâmide desse país. E nem assim de plano odontológico. Melhor ainda, cuide da sua saúde, para que você não venha precisar dos homens maus deste mundo. Meus queridos, muito obrigado até agora. Talvez, para muitas pessoas que vivem no mundo de Nárnia, os temas de hoje, dividido em 2 transmissões, não tenha sido assim tão interessante. Então não vai ter muitas compartilhamentos, visualizações, curtidas, não tem problema. A minha parte eu fiz. E eu não estou aqui para contar historinha para você. Eu não sou contador de história. Ah, e um homem chamado Noé. Não. Eu estou aqui para ensinar a vida prática com Deus para você. Sem enrolação, embromação, sem mentira, sem teologia vagabunda e sem querer tirar o seu dinheiro. Se você gostou, muito obrigado. Você compartilha o máximo que você quiser, porque eu já fui restrito pelo Facebook, eu não posso mais compartilhar mais do que 5 ou 10 compartilhamentos. Não é? E inscreva-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, que eu vou colocar daqui a pouco aqui. Aí no título que eu coloquei, eu vou colocar nos 2, na primeira e segunda transmissão. E vou baixar esse vídeo lá no meu canal do YouTube e vou colocar também no Facebook. Então, se você puder me ajudar, compartilhando, para que você fique esperto. Chega de roubalheira. Chega de sermos feitos de trouxa, de idiota. Trabalhadores, colaboradores orgânicos ou terceirizados. Chega. Alguém tem que falar. Alguém tem que denunciar. Alguém tem que ir para cima. Alguém tem que deixar jogar no ventilador isso. Um dos piores maus que tem na sociedade hoje trabalhista é o plano de saúde, o plano odontológico. Chega, está empesteado de médicos vagabundos que não querem fazer nada, dentistas vagabundos que não querem fazer nada, só querem cobrar, 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 cobrar,
preço caríssimo. Tempo é dinheiro. É? A vida é o que então? Não é nada? Jesus morreu por você, pela sua vida ou pelo seu dinheiro? Que mundo é esse? Sai do mundo de fantasia. Para com essa palhaçada toda de igreja, de louvor, e disso, daquilo, e de marcha para Jesus. Olha para a tua realidade política, a tua realidade trabalhista, dentro da sua empresa, a tua realidade dentro da sua casa, das contas que você paga. Para de viver num mundo de Nárnia. Acorda para a realidade e use a autoridade e a sabedoria, estudando, sabendo em quem votar, em quem colocar lá, para não ferrar mais ainda a sua vida e nem a minha. Alguém de peito, de coragem, que encare o sistema, que encare a máfia dos planos de saúde no Brasil e dos planos de saúde nas empresas terceirizadas. Para encarar a máfia, não é, do leão, a máfia dos impostos de renda nesse país. Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima live. Muito obrigado. Antes de Cristo, do cristianismo, muito obrigado. Até a próxima live. E eu vou colocar agora no YouTube isso daqui. Tá bom? Até a próxima live. Deus abençoe. E eu vou voltar ainda mais para frente, orando, cada dia orando um salmo para a gente, fazendo uma oração bonita. Tá bom? E eu não esqueci não. É que houve alguns problemas aí, o apagão, internet, problema de saúde, uma série de coisas, mas tudo vai ficar bem. Deus te abençoe poderosamente e muito obrigado e até a próxima live.